Convido você a abrir sua Bíblia em João, o Evangelho de João, capítulo de número 1. Nós vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 5, inicialmente. João, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Ó Deus bendito, como é bom começar o ano diante da Tua Palavra, podendo ler e ouvir a Tua voz. Fala, Senhor, a cada um de nós. Abra o nosso entendimento para compreendermos o sentido dessas palavras. E não só isso, transforma-nos segundo o Teu querer. Dá ao nosso coração uma fé exclusiva na pessoa e na obra de Jesus Cristo. E assim possamos glorificar o Teu nome. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje nós começamos uma nova série de mensagens. Nós teremos daqui até os próximos domingos, e eu não sei exatamente até quando, mensagens em série do Evangelho de João. O Evangelho de João é talvez o livro mais lido da Bíblia. Esse Evangelho, ele é usado por muitas pessoas para evangelização. Algumas editoras publicam somente a unidade de João, somente o livro de João, para ser distribuído gratuitamente, para que as pessoas, ao distribuir, possam estar conscientes de que estão entregando, de fato, um texto objetivo e claro a respeito de Jesus. E essas pessoas que assim procedem têm a esperança de que as pessoas que leiam possam conhecer Jesus Cristo e serem salvos por Ele. É nesse livro que consta o versículo talvez mais conhecido da Bíblia, inclusive. Aquele que diz que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É aqui que está. João 3,16. Bom, a Bíblia tem, além de João, outros 3 livros que narram a história de Jesus. São chamados evangelhos. É uma literatura, um tipo de texto diferente dos demais. Não são poesias. Não são profecias, simplesmente. São histórias a respeito de Jesus Cristo, que esclarecem o objetivo pelo qual ele veio ao mundo, esclarecem como ele agiu, como ele conversou, o que ele fez. Então, João, ele é um desses evangelhos. Ele é, na verdade, o 4º evangelho. Muita gente se refere ao evangelho de João como o 4º evangelho. Mas ele se distingue dos outros 3, Marcos, Lucas e João. Aliás, esses 3, Mateus, Marcos, eu falei errado, né? Mateus, Marcos e Lucas. Esses 3 são chamados sinóticos. Por que sinóticos? Porque eles têm, digamos, uma mesma perspectiva, né? Um mesmo ponto de vista. E há diferenças entre esses 3 evangelhos e o evangelho de João. A primeira diferença é que tem muita coisa nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, que não tem no evangelho de João. Por exemplo, nós não encontramos parábolas em João.
Nós não encontramos narrativas importantes como a da transfiguração, o registro da instituição da ceia do Senhor. Não tem nenhuma ocorrência em que Jesus expulsa demônios. Nada é dito sobre a tentação de Jesus no deserto. Enfim, várias situações, várias passagens que constam nos evangelhos sinóticos e não constam no evangelho de João. Nos evangelhos sinóticos, por exemplo, é tratado de temas importantes como o reino dos céus, o reino de Deus. Em João a gente não vai encontrar esses temas. E por outro lado, tem muita coisa em João que não tem nos evangelhos sinóticos. Muita coisa. Por exemplo, a narrativa da transformação da água em vinho. Só tem em João. O diálogo de Jesus com Nicodemos e diversos outros diálogos. Só tem em João, não tem nos outros evangelhos. A ressurreição de Lázaro. E alguns temas importantes também, como as reivindicações de Jesus em relação à sua divindade. Nós vemos com muita clareza em João e menos clareza nos outros evangelhos. Então, existem bastante diferenças, né? E essas diferenças são tantas que eu não conseguiria citá-las nesse curto momento que nós temos aqui. E é certamente por causa dessas diferenças que há tantos e tantos comentários, tantas e tantas dissertações a respeito de João. João foi base para longos debates teológicos ao longo da história da igreja. Não há dúvida que esse livro tenha realmente sido escrito por João, mesmo embora em nenhum momento o autor revele o seu próprio nome. Ele vai falar de si mesmo, mas ele não vai usar o seu próprio nome. Então isso levou muita gente a pensar que poderia não ser João, mas todas as evidências apontam para ele como seu autor. E provavelmente ele não se refere a si mesmo de um modo claro, justamente porque o seu foco é apontar para aquele a quem ele serve. Apontar para Jesus. Então ele tira os holofotes de si mesmo para que todos os holofotes estejam direcionados para Jesus Cristo. Em relação ao objetivo, o que ele tem em mente ao escrever essa narrativa própria, que aliás o Evangelho de João foi provavelmente o último a ser escrito, dos 4. Por que será que ele veio a escrever se já tinham 3? Ele tem objetivos claros, específicos, um tanto diferentes até dos demais. O objetivo desse livro, ele está claramente descrito, e eu quero que você abra comigo, em João capítulo 20. João capítulo 20, do versículo 30 ao versículo 31. João 20, versículo 30 e versículo 31. Diz assim: Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para quê? Olha a expressãozinha aí. Para quê? Por que esses foram registrados? Para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Esse é o objetivo de João. Ele narra essas histórias para que as pessoas creiam que aquele homem, chamado Jesus, ele é o Cristo. Ele é o Filho de Deus, e para que por meio dessa fé as pessoas, os ouvintes, os leitores, tenham vida nele. E esse objetivo que ele tem aqui para o Evangelho é muito semelhante ao objetivo que ele teve na sua primeira carta. Não precisa abrir, mas na sua primeira carta ele diz assim: Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Isso está lá em 1 João, capítulo 5, versículo 13. Então, seu objetivo, seu propósito é que seus leitores comecem a acreditar que Jesus é o Cristo. Por isso que tanta gente usa o Evangelho de João para evangelizar.
para que as pessoas, porque ele foi escrito exatamente para isso, para produzir fé no coração daqueles que leem essas histórias. Então, esse objetivo indicado nesse texto que a gente acabou de ler nos ajuda a perceber qual então é a questão fundamental do Evangelho. A questão que ele quer responder é: quem é o Cristo? Quem é o Cristo? Quem é o Messias? Quem é o Filho de Deus? Se essas são as questões que ele quer responder, ele provavelmente então está escrevendo essas coisas para quem já tinha alguma expectativa messiânica. Ele está escrevendo para pessoas que já sabiam algo a respeito de Cristo e esperavam Cristo. Esperavam a revelação do Messias. Então, ele dá a resposta a essas perguntas todas e, obviamente, a resposta é Jesus. Então, a partir de hoje, nós vamos estudar esse livro glorioso, maravilhoso. Com a ajuda de Deus, nós vamos percorrer cada um dos seus versos, do início ao fim. Eu convido você a essa jornada, essa longa jornada, para que nós possamos degustar esse livro maravilhoso, inspirado pelo Espírito Santo. E o nosso objetivo com essa série de mensagens é o mesmo de Jesus, ou melhor, de João. Produzir fé naqueles que ainda permanecem incrédulos e sustentar com o conhecimento da verdade da pessoa de Jesus Cristo aqueles que já professam a fé nele. E João então inicia o seu livro falando a respeito da glória do Verbo divino. Esse é o tema da primeira parte desse livro. A glória do Verbo divino. Nós vamos, até o final dessa mensagem, estudar o versículo até o versículo 18. Nós vamos perceber aqui 3 pontos importantes. O primeiro deles é a gloriosa divindade do Verbo. A gloriosa divindade do Verbo. Vamos ler novamente do versículo 1 ao versículo 5. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Bom, a primeira coisa que nos chama a atenção é essa palavra verbo. Verbo. O que significa verbo? Verbo, na nossa gramática da língua portuguesa, significa uma ação. Por exemplo, correr é um verbo. Andar é um verbo. Amar é um verbo. Então, ele usa essa palavra verbo, mas a gente não usa geralmente a palavra verbo para identificar ninguém, né? O que estaria por detrás dessa palavra verbo? Por detrás dessa palavra verbo está, no texto grego, a palavra logos. Logos. Essa palavra ela pode ser traduzida de diversas maneiras, do grego para o português. Pode ser traduzida como palavra, palavra. Pode ser traduzida como discurso. Pode ser traduzida como até narrativa, alguma coisa assim. Então há várias possibilidades de tradução. Essa palavra logos, e muita gente usa essa ideia, ela pode ter sido usada por João como uma forma de redimir um termo usado na filosofia grega. Porque na filosofia grega, alguns sentidos para essa palavra logos foi usada para alguns sentidos. A palavra logos foi usada, por exemplo, como para a ideia de um princípio racional pelo qual tudo existe. A essência da alma humana racional. Não é difícil a gente perceber que o ser humano é o único ser racional na Terra. Então os filósofos usaram essa palavra logos como uma referência a esse
a esse princípio de racionalidade existente na humanidade. Essa palavra logos também foi usada para indicar o logos de Deus, que seria o mundo ideal na visão de Platão. Não sei se alguém aqui já estudou alguma coisa nesse sentido. Platão ele é dualista, ele entende a realidade como dois blocos distintos. A realidade de fato seria o mundo das ideias, onde as coisas perfeitas estão. E a nossa realidade que nós vivemos seria um mundo material que reflete aquela ideia perfeita ou aquele mundo das ideias perfeitas. Ou seja, tudo que está aqui é imperfeito, mas refletimos de alguma forma aquilo que é perfeito. Então, nessa visão platônica, a palavra logos tem um sentido de aquilo que é ideal, que é perfeito. Aquilo que serve de base, de arquétipo para o que nós vivemos hoje. E muita gente pensa que João usou a palavra logos num sentido de apontar, olha, isso que vocês acham que é o princípio da racionalidade, isso é Cristo. Faz sentido, de fato, a gente perceber isso, né? Não há nenhum problema a gente fazer alguma relação nesse sentido. Mas eu creio que João ele tem mais em vista o sentido do Antigo Testamento. Ok, o Antigo Testamento não foi escrito em grego. Não tem no hebraico a palavra logos. Mas tem a palavra hebraica que significa palavra e que é usada muitas vezes de diversas formas no Antigo Testamento. Por exemplo, em Gênesis capítulo 1, versículo 3, o que está escrito lá? Disse Deus, haja luz. E o que houve? Luz. Ou seja, Deus cria por meio da sua palavra. No Salmo 33, versículo 6, está escrito o seguinte: os céus por sua palavra se fizeram. Então, a palavra palavra, no texto do Antigo Testamento, não é simplesmente palavra textual, como a gente usa normalmente. É uma palavra que indica algo pertencente a Deus, que tem o poder de criar. E não só isso, tem o poder de sarar, de livrar os homens. Porque, por exemplo, no Salmo 107 diz o seguinte: enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. Quer dizer, Deus sarou e livrou o seu povo por meio da sua palavra. Quer dizer, a palavra não é apenas essa ideia de palavra, mas é algo que está a serviço de Deus, que executa os planos de Deus. E essa palavra, ela não é simplesmente uma força ativa. Ela é uma pessoa. Tanto é que a gente viu em Provérbios capítulo 8, no início desse culto, Provérbios 8, 22 em diante, onde ali não usa a palavra, mas usa a ideia de sabedoria, como uma pessoa que estava com Deus, um agente pelo qual as coisas foram criadas. Isso sem contar as várias vezes que os profetas disseram o seguinte: a palavra do Senhor veio a mim. Quer dizer, a palavra não é somente dada, a palavra veio. A palavra tem a sua ação como uma pessoa. E outra vez aqui, a mim me veio a palavra do Senhor. Eu já fiz referência a isso. Então, provavelmente, João aqui, ele não tem um compromisso com o sentido grego dessa palavra, mas eu creio que ele tem um compromisso com o sentido realmente hebraico dessa palavra, o sentido do Antigo Testamento. Ele está conectando as referências do Antigo Testamento que dizem respeito à palavra com esse homem que chegou e viveu e morreu para salvar o povo de Deus. Nós vemos então nesses primeiros 5 versículos a gloriosa divindade do Verbo.
Em primeiro lugar, a gloriosa divindade do Verbo no princípio. Ele diz, no princípio era o Verbo. Ou seja, o Verbo é eterno. O Verbo existe antes de todas as coisas existirem. Esse Verbo que ele está se referindo aqui não foi criado por Deus, não faz parte da criação de Deus. Ele é pré-existente, ele é eterno. Na sequência ele diz, e o Verbo estava com Deus. O texto grego aqui fala sobre a ideia de estar face a face. O Verbo estava face a face com Deus. Isso indica o quê? Que é uma distinção de pessoas. Mas ao mesmo tempo, na sequência ele diz, e o Verbo era Deus. E aqui está uma complexidade e um mistério difícil de nós entendermos, que nós aceitamos por ser a revelação de Deus. É aquilo que nós conversamos essa semana no estudo bíblico. Em Deus nós vemos tanto unidade como pluralidade. É um Deus único, mas um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Então, a gloriosa divindade do Verbo no princípio. No versículo 3 e no versículo 4, fala da gloriosa divindade do Verbo na criação. Olha aí, todas as coisas foram feitas por intermédio do Verbo. Sem o Verbo, nada do que foi feito se fez, ou seja, ele é o Criador. Nós vemos nisso a divindade do Verbo. Pensa em qualquer coisa. Foi Cristo que fez. Qualquer coisa que passar pela sua mente. As cores do arco-íris. As formas de peixes, de animais, de aves. Aquelas cores lindas do céu, no nascer e no pôr do sol. Eu acho isso fantástico. Não sei se você já viu fotos de planetas, de galáxias. São coisas sensacionais. E há coisas no universo que nós nem conhecemos. Cristo fez. Cada uma dessas coisas. Nada foi feito sem Ele. Sua divindade é expressa na criação. É dito no versículo 4, a vida estava nele. Ou seja, todas as coisas não só foram feitas por ele, como está no versículo 3, como foram feitas nele. Por que eu estou dizendo isso? Versículo 4, a vida estava nele. Ou seja, tudo que existe, existe nele. Nada tem vida se essa vida não proceder dele. Toda a vida procede dele. Ele é a vida. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A vida era a luz dos homens. Ou seja, ele, todas essas coisas foram feitas para ele. A sua luz conduzia todas as coisas. No entanto, essa luz que guiava os homens no princípio, que dava aos homens o conhecimento verdadeiro de Deus, essa luz aparentemente foi ofuscada pelas trevas. Mas a luz, por definição, ela brilha. Ela resplandece. Não tem como ocultar a luz. A luz, versículo 5, resplandece nas trevas. Então, após a queda do homem, depois da entrada do pecado no mundo e a maldição de Deus recair sobre a terra, e as trevas imperarem nesse universo criado por Deus, a luz resplandeceu.
A luz resplandece nas trevas. E aí está a gloriosa divindade do Verbo após a queda. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. João tem em mente aqui todo o Antigo Testamento. São inúmeras as vezes que nós percebemos a tentativa das trevas prevalecerem e impedirem a vinda do Salvador. Você pode se lembrar muitas vezes. Preservação do povo de Deus no Egito. A preservação de Moisés para que o povo no Egito fosse preservado posteriormente. Os exílios. O pecado no meio do povo no deserto. Enfim, eu estou misturando as histórias porque são muitos eventos. Muitos eventos que claramente indicam que há uma força maligna procurando impedir a execução do plano redentor de Deus, que prometeu lá no início: eu vou fazer vir um filho da mulher que vai pisar a cabeça da serpente. Ao longo da história, após a queda, as trevas tentaram vencê-lo. E João narra as muitas vezes que as trevas continuaram tentando vencê-lo. Mas não adianta, João já coloca desde o comecinho: olha, as trevas não prevaleceram contra ela. Fique tranquilo. As trevas não prevaleceram. Então, nesses primeiros versos, nós vemos a gloriosa divindade do Verbo. No princípio, na criação e após a queda. O segundo ponto que eu quero destacar com vocês é a gloriosa encarnação do Verbo. A partir do versículo 6 até o 14, diz assim: houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. No versículo 6, João, o apóstolo, fala a respeito de outro João, o Batista. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João, o Batista. E ele diz no versículo 7 que esse João, ele foi convocado, ele foi chamado por Deus, ele foi colocado por Deus para ser testemunha a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Então João Batista é chamado para ser o precursor, a testemunha a respeito de Jesus, para apontar para ele, para que as pessoas se dirigissem a ele. E João, o apóstolo, é bem claro em dizer: este João Batista, versículo 8, não era luz, mas ele veio para que testificasse da luz. Ele veio para falar a respeito da luz, a verdadeira luz, diz o versículo 9, que, vinda ao mundo, ilumina a todo o homem. Então, a vinda do Verbo é uma vinda gloriosa. Num certo sentido, obviamente. Não em todos, porque a gente sabe que Jesus veio como homem. Ou seja, como a gente viu até na mensagem do domingo de Natal, o fato dele encarnar-se é uma auto-humilhação. É verdade que o ser humano é cheio de dignidade. Deus
imprimiu no ser humano a sua própria imagem. Isso torna qualquer ser humano, todos os seres humanos, dignos de honra, de respeito. Mas em comparação à majestade e à glória de Deus, o que é o homem? O que é o homem? Então, para Cristo encarnar-se foi auto-humilhação. No entanto, ainda que ele estivesse num corpo simples, sem aparência, sem formosura, como diria o profeta Isaías, diz o apóstolo João, ele era a luz. Ele era a luz. A sua encarnação foi gloriosa. Ele era a luz dos homens. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Ou seja, ele veio para um lugar que ele criou. Ele veio para estar com as pessoas que ele criou. Ele veio para tudo que lhe pertencia. Mas ele não foi bem recebido. O mundo não o conheceu. E aqui a gente não pode pegar a palavra mundo e dizer que eram todas as pessoas indistintamente. É claro que algumas pessoas identificaram que Jesus era o Cristo e o receberam como Cristo. Mas no geral, ele não foi recebido. Ele veio para o que era seu, versículo 11. Mas os seus não o receberam. Aqui uma referência bem provável ao povo judeu, ao povo de Israel. Ele veio para um povo que lhe pertencia, que ele próprio havia preparado e cuidado ao longo da história. Mas ele não foi recebido. Mas embora o mundo não tenha recebido, embora os seus não tenham recebido, alguns o receberam. Diz o versículo 12 que a todos quantos o receberam, receberam também o poder de serem feitos filhos de Deus. Houve uma atitude na parte dessas pessoas diferente da atitude da maioria. Eles receberam aquele homem simples como o Cristo, como o Salvador do mundo. E por terem recebido, eles se tornaram filhos de Deus. Isso contraria o que a gente costuma geralmente dizer, ou as pessoas costumam geralmente dizer: eu também sou filho de Deus. Você não deve ter dito isso ou ouvido alguém falar assim: eu também sou filho de Deus. Não. Se você não crer em Jesus Cristo, você não é filho de Deus. Torna-se filho de Deus aquele que crê em Jesus Cristo, aquele que o recebe, que o acolhe em seu coração, que o reconhece como Cristo. Esse se torna filho de Deus. Mas não pense você que há qualquer mérito nessa escolha. Não pense você que é uma atitude, uma iniciativa própria do ser humano, sem qualquer participação de Deus. O versículo 13 diz: os quais não nasceram do sangue, ou seja, eles não são filhos de Deus por uma questão biológica, genealógica. Não são filhos de Deus por causa da vontade da carne, ou seja, eles próprios não poderiam querer ser filhos de Deus sozinhos, nem da vontade do homem, ou seja, ninguém fez essa opção por eles. Como é que eles se tornaram filhos de Deus? Ou antes, como é que eles receberam Jesus? Por causa da vontade de Deus. Aqui está descrito em uma linguagem claríssima a soberania absoluta de Deus na salvação do homem. Não é uma escolha unilateral do ser humano, mas é algo que se origina no coração de Deus,
que leva pessoas, pecadores, a crer, mesmo sem eles nunca terem desejado crer. Os que o receberam, receberam-no por vontade de Deus. E aí o versículo 14, então, diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele não era bonito, ele não era formoso, mas ele era cheio de graça e de verdade. E nele estava estampada a glória do unigênito do Pai. Aquilo que se manifestou nele era mais belo, mais elevado, mais precioso do que qualquer outra pessoa havia manifesto anteriormente. Os verdadeiros crentes que passaram a crer por vontade de Deus perceberam: nele está a graça de Deus, nele está a verdade de Deus, nele está a glória de Deus. A gloriosa encarnação do Verbo, que é a luz dos homens, que revela o próprio Deus. E um terceiro e último ponto que eu quero destacar, do versículo 14 ao versículo, ou melhor, do versículo 15 ao versículo 18, é a gloriosa supremacia do Verbo. Versículo 15 diz assim: João testemunha a respeito dele e exclama: Este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Então João, o apóstolo, de novo, fala a respeito de João o Batista. Ele diz: João o Batista testemunha a respeito dele, do Verbo. E o que ele diz? João o Batista diz: Este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia. O que seria primazia? Que é um sinônimo aí de supremacia. Ele está dizendo que este, que era apontado por João Batista, estava acima, em nível extremamente elevado em relação a todos os demais. Ele tem a primazia. Ele tem a primazia. Ele está acima de tudo. Plena superioridade. Esse foi o testemunho de João Batista. O que vem depois de mim tem a primazia, porque já existia antes de mim. Ele é maior do que eu. E aqui eu percebo que João, o apóstolo, o escritor desse livro, está dizendo o seguinte: este Verbo, por causa do testemunho de João Batista, ele tem plena superioridade em relação aos profetas. Por que eu estou dizendo isso? Porque João Batista, como testemunha de Cristo, ele foi um profeta. E foi um profeta à semelhança dos profetas do Antigo Testamento. Alguns comentaristas chegam a dizer que ele foi o último dos profetas do Antigo Testamento. Como se João Batista fizesse parte da lista de profetas do Antigo Testamento. E esse último profeta está dizendo: ele é maior do que eu. Jesus é maior do que eu, ou seja, esse é maior do que os profetas. E mais do que isso, ele, além de estar acima dos profetas, ele está acima da lei.
Olha o que diz o versículo 16 e o 17. Porque todos nós fomos recebidos, ou temos recebido, da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então João, o apóstolo, está falando, olha, esse verbo, ele está acima dos profetas, ele também está acima, ou em grau de importância, de superioridade em relação à lei do Antigo Testamento. Nele nós temos a plenitude. Aquilo que era imperfeito, aquilo que era pobre no sentido de valor, ganha em Cristo, ou tem em Cristo o seu cumprimento. A lei, como diz o versículo 17, ela foi dada. Mas é a verdade. A verdade veio. Percebeu aí no versículo 17? A lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus. É bem diferente a gente mandar uma carta, um e-mail, um WhatsApp, da gente ir até alguém. A lei teve a sua importância. Teve um caráter preparatório para o povo de Deus. Mas não era a revelação plena e total. E João está dizendo, aqueles que aguardavam o Cristo, que aguardavam o Messias, ele é superior à lei. Ele é superior a Moisés. Ele é superior a todos os profetas. Por quê? Porque ele revela Deus. Hoje de manhã o Sr. Ismael fez rapidamente a menção ao tabernáculo e às pessoas que cercavam o tabernáculo, que tinham grande expectativa de entrar no santo lugar. Queriam conhecer o que havia dentro do Santo dos Santos, mas não podiam. Não podiam. As pessoas tinham o desejo de conhecer a Deus. Mas todos aqueles rituais, todas aquelas leis não eram claras o suficiente, apenas eram sombras imperfeitas de algo que ainda haveria de ser revelado. E João, o apóstolo, diz, este que está aqui, que veio e se encarnou, ele é Deus. Se você o conhece, você conhece Deus. Porque, como diz no versículo 18, ninguém viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Nele você tem a revelação plena e perfeita de Deus, o Pai. A gloriosa supremacia do Verbo. Plena superioridade em relação aos profetas. Plena superioridade em relação à lei. Plena superioridade para revelar Deus. A glória do Verbo divino. É sobre isso que João fala nesses primeiros versos do seu livro. Então, como aplicação para a gente refletir, diante disso, diante da divindade, diante da encarnação, da supremacia de Cristo, diante da sua glória, nós temos que nos render. Nós temos que perceber que Jesus é o ponto de referência de tudo que existe. Ele é o norte. Ele é quem dá base para tudo o que existe neste mundo. Quando nós saímos de um lugar e vamos para outro, nós ligamos um GPS, nós seguimos um mapa, porque não há em nós o conhecimento claro em relação ao caminho que deve ser percorrido. A gente não sabe quais são os obstáculos, a gente não sabe quais são os melhores caminhos. A gente precisa de algo
que sirva de referência, de norte para a gente se conduzir. E João está falando aqui, olha, esse que veio e se encarnou, ele é a luz dos homens. Ele é quem revela Deus. Ele está acima de tudo que veio até agora. Por isso, nós precisamos ter Jesus como ponto de referência da nossa vida. Receber a sua luz e andar guiado por Ele. Lembra do Salmo 119, 105? Foi o primeiro versículo que eu memorizei na vida. Lâmpada para os meus pés é a sua palavra. A palavra é luz para os meus caminhos. Reconheça Jesus como a luz da vida. Seja guiado por Ele. Jesus é aquele por meio de quem os homens podem se tornar filhos de Deus. Por isso recebam-o. Receba-o para se tornar filho de Deus. Desfrute da família que Deus está formando. Desfrute dessa nova vida. Jesus Cristo é a imagem visível de Deus invisível. Ele revela Deus. Por isso, busque conhecê-lo. E você estará conhecendo o próprio Deus. Que nós possamos, ao longo dessa série de mensagens, nos deparar com o Verbo, conhecê-lo em profundidade, nos relacionar com Ele, não só conhecer intelectualmente, obter informações acerca da sua pessoa e da sua obra, que nós possamos nos relacionar com Ele. Senhor nosso Deus, obrigado pela Tua palavra, que nos revela acerca de Jesus, que nos mostra quem Ele é, o Senhor da glória, o Verbo divino, aquele que criou todas as coisas, por meio de quem todas as coisas vieram a existir. Aquele que é a luz dos homens, aquele que foi tentado apagá-lo, mas ele não foi vencido, mas ele prevaleceu sobre as trevas. Aquele por meio de quem nós nos tornamos teus filhos. Aquele que está acima das revelações anteriores do Antigo Testamento. Ó Deus, graças te damos por poder conhecer Jesus Cristo. Se há entre nós, ó Deus, pessoas que ainda não professam sua fé no Senhor Jesus Cristo, que este seja o momento oportuno para se renderem àquele que é o Senhor do universo, aquele que foi enviado da eternidade para o tempo, para a história, para resolver o principal dos problemas da humanidade, que é o pecado. Ó Deus bendito, santo é o teu nome. Queremos, ó Deus, te conhecer. Queremos, ó Deus, nos relacionar contigo e viver de acordo com a tua vontade. Assim oramos em nome de Jesus. Amém.